Alguém já falou para você assim, escuta aqui, conta comigo. Ou você já falou para alguém, aconteça o que acontecer, estamos juntos? Quantas vezes você, quando disse, conseguiu cumprir essa palavra? E quantas vezes você, quando ouviu, quando precisou, a pessoa realmente estava lá? Sabe, a gente às vezes fala coisa, nós fazemos coisas que nem sempre a gente consegue cumprir. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a nossa palavra, a palavra de Deus diz, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, que o passar disso é de procedência maligna. Então, quando nós proferimos uma palavra, quando nós dizemos algo, seja ele fácil, difícil, bom ou ruim, precisamos cumprir. O texto que nós vamos estudar nessa noite vai nos mostrar exatamente como que nós precisamos nos ver, mas também como que nós precisamos nos posicionar diante da nossa própria palavra, das decisões que nós tomamos. Por isso o tema da mensagem de hoje é seguidor ou perseguidor de Jesus? O que você acha que você é? Você segue ou você persegue a Jesus? A etimologia das palavras, vamos dizer que perseguidor é alguém que anda longe, alguém que observa à distância. Talvez a gente pode definir como alguém simpatizante por algo ou por alguém, mas que não se envolve, não tem relacionamento, não está perto. Também vai dizer que seguidor, então, por sua vez, é alguém que anda perto, que segue os passos de perto. E a gente talvez pode dizer que é alguém que se envolve. A Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, haverá dois no pasto. Um subirá e o outro ficará. Terão dois dentro de uma casa. Um e o outro vai ficar. A gente pode dizer, no nosso dia a dia, nós estamos trabalhando. De repente, alguém desaparece. É assim que a Bíblia diz que vai acontecer. Um vai subir e alguém vai ficar. E eu garanto para você que dentre esses que ficarão, muitos podem ser categorizados como perseguidores de Cristo e não seguidores. Que como nós vimos na definição, perseguidor é aquele que está olhando de longe. Seguidor é aquele que acompanha de perto. Nos evangelhos temos algumas histórias que se completam, nos 4 evangelhos, que relatam a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Uns com mais detalhe que outros, e é muito rico quando a gente consegue ler os 4 e entender algumas coisas que são lindas e muito significativas para a nossa vida. Mas hoje a gente vai ler um trecho de Lucas 22. Lucas 22, ele relata o plano para matar Jesus. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que é todo o percurso que Jesus faz até ser crucificado. Começa ali. Relata o plano para matar Jesus até o momento em que ele é julgado. Nesse texto, nesse capítulo, tem um trecho muito interessante que eu acho muito significativo também, quando Jesus sobe para orar e ele fala para os discípulos, com os poucos que estão com ele, eu vou até ali, e tem uma versão que diz que ele andou mais ou menos uns 30 metros, e ele fala assim, fiquem em oração para que vocês não sejam tentados. E quando ele volta, as 2 vezes eles estão dormindo. Depois Jesus é preso. Mas a gente vai ler Lucas 22, do 31 ao 34 inicialmente. Lucas 22. Diz assim, na minha versão da linguagem de hoje. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu uma licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha.
mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. E então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E o 54 vai dizer assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. O corajoso Pedro o seguia de longe. Corajoso porque nós sabemos como que era Pedro. Mas nesse momento, seu coração foi tomado de um medo. E ele então, ao invés de ficar em casa, talvez curioso, para saber o que ia acontecer, ele foi até o lugar onde Jesus havia sido preso, estava sendo maltratado. E ele olhava Jesus de longe. E o desafio nessa noite é olhar para a nossa vida. Talvez alguns de nós gostamos de Jesus ao alcance dos nossos olhos, mas não do nosso coração. Nós lutamos contra muita coisa, mas Jesus ali e eu aqui. Aos olhos para podermos chorar, clamar, pedir, chamar por socorro, mas nosso coração está distante. E o desafio nessa noite, então, é mudar o status da nossa vida e terminarmos a nossa caminhada, quando chegar o fim, obviamente, como um verdadeiro seguidor de Jesus. Ou, quem sabe, querer sair daqui hoje como um fiel e verdadeiro seguidor de Cristo, mudando a nossa história por completo. E aquela frase que eu sempre falo nos cultos, porque o que muda a nossa história, o que muda a nossa vida é o que a gente decide e faz. O que o Vaguinho fala não vai mudar a sua vida, se você não pôr em prática. E o que o Vaguinho fala não vai mudar a vida dele, se ele também não colocar em prática aquilo que Deus ministra no coração dele. Então, o que muda a nossa vida e a nossa história é aquilo que nós decidimos e aquilo que nós fazemos com aquilo que Deus ministra sobre os nossos corações. Amém? Vou convidar você para fechar os teus olhos de novo. E diante dessa introdução e desse texto que foi lido, que você peça ao Senhor: Deus, fala comigo essa noite. Fala comigo. Fala para mim exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Encoraja o meu coração para que eu consiga tomar decisões que possam mudar a minha história. Pai, em nome de Jesus, eu me junto aos meus irmãos para clamar ao Senhor nessa oportunidade. Fala conosco, Deus, que a Tua palavra possa assim ser ministrada aos nossos corações, mas também aplicada na nossa vida. Derrama sobre nós do Teu querer e ajuda-nos a enxergar em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa forma de viver e de enxergar a vida, se temos sido seguidores ou perseguidores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Pedro agia por impulso. Quem, às vezes, não tem seus momentos, né? Talvez você nunca tenha passado por isso, mas eu já passei de falar para alguém: puxa vida, vamos lá em casa. Vamos! Não tinha nada para comer lá em casa. Isso é impulso. E às vezes a gente cai nas nossas próprias vontades, no nosso próprio impulso. E aí a gente não sabe sair deles. Pedro era esse cara. Pedro tinha esse perfil. Mas olhando para a vida dele, também podemos ver que ele era um cara, uma expressão mais conhecida, ele era pau para toda obra. Ele não negava força. E quando foi confrontado por Jesus diante dos outros discípulos, ele não teve dúvidas. Ele falou exatamente o que ele estava sentindo naquele momento. E ele soltou um: conta comigo. Estamos juntos. Aconteça o que acontecer, o Senhor não vai ficar sozinho. Foi mais ou menos isso que ele disse. Aconteça o que acontecer, é o Senhor mais eu. Eu mais o Senhor. Estamos juntos. Mas quando foi confrontado ali,
por aquelas pessoas que perguntaram, que apontaram, ele não teve coragem de dizer a mesma coisa. Ele negou. Ele não teve coragem, não quis pagar o preço. E por que naquela hora ele não disse, estamos juntos? Você quer que eu vá para trás? É a linha que eu estou aqui, que eu estou achando que ela está... Desculpa aí, gente. Aí, agora acho que melhorou. Ele não quis falar naquela hora, estamos juntos. Ele fugiu. Mas por que não falou? E talvez ele podia ter dito assim, naquela hora, se vai prender ele, prenda também a mim. Porque ele e eu anunciamos o mesmo Senhor. Nós estamos na mesma empreitada. Nós fazemos parte da mesma missão. Sabe por que ele não disse isso? Porque fácil é querer. É muito fácil a gente querer. Mas é muito difícil a gente fazer, a gente conseguir, quando o nosso coração está dividido. Quando o nosso coração está dividido, nós não temos força, nós não conseguimos tomar decisões pautadas na palavra de Deus. Quando o nosso coração está dividido, quase 100% das vezes, a carne vai falar mais alto. O medo vai nos engolir. A angústia vai tomar conta. Quase 100% das vezes. E no caso de Pedro aconteceu, o coração dele ficou dividido. Nesse momento, ele estava dividido. E todos nós temos momentos de Pedro na nossa vida. E às vezes, não temos coragem de cumprir as palavras que nós dizemos. Os compromissos que nós assumimos, não cumprimos com as nossas próprias palavras. E a Bíblia vai nos dizer que, enquanto Jesus era levado pelos guardas, o Pedro o olhava de longe, o perseguia, seguia de longe. E nessa noite eu quero ver 3 coisas importantes na nossa vida, que podem ser aplicadas na nossa vida. A gente vai ver alguns pontos que podem nos ajudar a entender o porquê que nós também agimos assim. Porque nós também agimos assim. Quando nós somos confrontados pela vida ou por situações, muitas vezes, nós passamos por perseguidores. Por quê? Primeira razão, nós agimos assim porque nós também não conseguimos cumprir o que nós falamos. Nós não cumprimos. Somos falhos em cumprir as nossas próprias palavras. Pedro disse, eu estou pronto. Tem pessoas que falam que são crentes, e você conhece uma porção dessas. É melhor que não falasse que seriam crentes, que eram cristãs. Porque não tem vida, não testemunham de uma vida de um verdadeiro seguidor de Cristo. Muitos de nós falamos que amamos a Deus e servimos a Deus e que somos capazes de morrer. Mas eu arrisco dizer que muitos de nós falamos isso, porque nós vivemos num lugar onde quem fala isso comumente não tem uma arma encostada na sua cabeça. Porque talvez se nós vivêssemos num lugar onde a perseguição religiosa acontecesse, como acontece fora, talvez, nós não falaríamos isso. Talvez, se alguém perguntasse no teu trabalho, você é crente? Você é seguidor de Jesus? Talvez você não tivesse coragem de dizer. Mas como nós vivemos num país livre, graças a Deus por isso, e eu não estou criticando isso, tá, gente? É graça de Deus, nós vivemos num lugar onde nós temos total liberdade de falar dentro e fora, na rua, em qualquer lugar, proclamar a palavra, subir num banquinho, ainda que passe vergonha no meio da praça, mas nós podemos, basta querer. Ainda que a gente seja afrontado, ainda que a gente seja machucado, perseguido, a gente pode. Teve uma vez que a gente estava divulgando um culto, isso tem uns 20 anos,
seria um culto numa escola lá na Cidade Industrial. E nós emprestamos uma Kombi, aquelas Kombi abertas atrás. A gente vê pouco por aí daquelas Kombis. E aí tinha um alto-falante em cima anunciando, no próximo sábado, tal horário, em tal lugar, haverá um culto, é organizado pela igreja batista lá da região e tal. E aquela Kombi deu várias voltas. Num determinado lugar, ela estava passando, ela foi apedrejada. O senhor que estava em cima do caminhão, um diácono da nossa igreja, levou pedrada nas costas, foi machucado. Mas isso não impediu. Ele continuou. E ainda que esse tipo de coisa aconteça, não é proibido. Mas existem lugares que são proibidos. E mesmo assim, existem pessoas que fazem questão de se declarar seguidores de Cristo. Uma vez eu estava ouvindo um testemunho de um pastor chamado Mário de Freitas, ou Mário Freitas, alguma coisa assim, talvez alguns de vocês conheçam. E ele faz trabalhos lá no Oriente Médio, trabalho missionário. E ele deu testemunho de um rapaz chamado Mohammed. Embora, apesar de ser um nome comum, era Mohammed mesmo o nome do rapaz, lá para a região, né? E ele se converteu e começou a ajudar o Mário Freitas nas missões. E ele serviu, então, num período da missão dele, de tradutor. E através da vida dele, muitas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus. Mas aquele homem ficou visto como alguém que ajudava os crentes. E ele foi perseguido. E um dia, ele chegou em casa e ele encontrou a mulher e seus filhos machucados. Muito machucados. E um recado: se você continuar, a gente volta e mata. E aí o Mário chegou para ele e falou assim: Mohammed, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Eu arrumo outra pessoa, eu faço isso, faço aquilo. E aí ele tirou a família do Mohammed da casa, levou para um lugar para cuidar, porque eles estavam, sim, muito machucados. E tratou por um tempo, depois eles voltaram para casa. Mudaram de casa, foram morar em outro lugar, mas ele não parou. E os homens descobriram onde eles estavam morando de novo. Foram atrás. E dessa vez, violentaram sua mulher e sua filha na frente dele. E perguntaram para ele: você vai continuar? Ele disse: eu vou. Passado um tempo, ele veio com a família para cá. E ele ficou, acho que uns 2, 3 meses aqui, cuidando, aprendendo mais coisas. E ele chegou para o Mário e falou assim: Mário, eu preciso voltar. Ele falou assim: cara, mas você vai morrer lá. Deixa que tem gente fazendo. Ele falou assim: eu não posso ficar aqui, enquanto os meus irmãos estão morrendo e indo para o inferno, lá na minha terra. Eu vou voltar. Eu deixo a minha família aqui e eu vou até lá. Quando eu estava lendo a história de Pedro e entendendo algumas coisas, eu lembrei dessa história. A que ponto chega o nosso tamo junto? Quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu gosto de brincar que quando a gente levanta a mão, dizendo eu aceito Jesus, é como se a gente estivesse levantando uma placa, que na frente está escrito: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Mas atrás está escrito: eis-me aqui. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos automaticamente um missionário da causa dele. E somos, sim, responsáveis, então, por expandir a palavra a partir da nossa vida. Seja uma forma simples ou não, mas do teu jeito você consegue fazer. Como que está o teu? Deixa comigo. Será que somos, sim, seguidores ou perseguidores de Cristo? Poderíamos dar outros testemunhos de outras pessoas que vivem de situação parecida à do Mohammed. Mas a que ponto chega o nosso amor por Jesus? Comumente, eu e você negamos a Jesus, não de forma explícita,
e nem de forma coagida, mas muitas vezes com as nossas atitudes e com muitas vezes em nossos pensamentos. Claro que depois a gente pede perdão. Mas será que isso é certo? Qual é a avaliação que você faz disso? Todos os dias pedimos perdão por não cumprir aquilo que nós mesmos falamos que iríamos fazer e não fazemos. Depois nos arrependemos. E aí choramos. Agora, como será que Deus vê? Me perdoa a expressão. Como será que Deus vê essa conversa fiada nossa? Como que você acha que Deus vê isso? Como você acha que Deus vê a ausência de fidelidade que existe em mim e em você? Como você acha que Deus vê isso? Uma coisa eu tenho certeza, ainda bem que Deus não é um homem como eu e você. Porque senão ele passava o trator. Ainda bem que o temperamento, não é temperamento que eu ia falar, me fugiu. Não, personalidade não, mas... Não, me fugiu a palavra, perdão. Ainda bem que ele não é como nós. Porque senão ele acabava com a gente. E ele tem poder para isso. Ainda bem. Outras vezes, seguimos de longe, por medo daquilo que ele vai nos pedir. Não, se eu ficar muito perto, ele vai me pedir coisas. E eu não quero. Nesse momento, eu não quero. Sou muito novo. Ainda tenho uma vida pela frente. Vou ficar aqui, olhando para ele, mas ainda não vou me envolver. Porque se eu chegar perto, ele vai me pedir coisas. E Pedro podia ter dito: eu estou pronto para ser preso contigo. Não teria problema nenhum. E o versículo que nós lemos, ele vai além disso. Ele diz: eu estou pronto para ser preso e morrer. Ele podia ter ficado no preso. Concorda comigo? Mas não. Ele, no ímpeto do deixa comigo, nós estamos juntos, aconteça o que acontecer, ele amplia. Ele fala: eu também quero morrer se o Senhor morrer. Mas ele não falou. Ele não fez o que ele falou, melhor dizendo. E ali no pátio, uma mulher identificou Pedro, confrontou-o dizendo que ele era um dos deles. E ele disse: eu nunca vi esse homem. Ele não cumpriu o que ele disse. E às vezes a gente também não cumpre. Segundo ponto, nós agimos assim por conta da autoconfiança, de aparentar ser o que nós não somos. A vida cristã não pode ser vivida de aparência. Você concorda comigo? Não pode ser vivida de aparência. É preciso confiar em Deus, somente em Deus, e viver dessa forma, como quem confia em Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Seja um dia ruim, seja o melhor dia da sua vida, seja uma fase ótima, seja uma fase que você queria ter morrido para não viver. Todas as coisas cooperam. Uma vez eu vi um vídeo na internet, que eu já contei uma parte dele aqui, mas contava de um rapaz que ele vivia pedindo ao Senhor: Deus, muda a minha vida, muda meu caráter, eu quero ser moldado, eu quero ser transformado pelo Senhor. Crente esse, né? Pedia isso ao Senhor. Um dia, é uma historinha, tá, gente? Deus bateu na porta dele, ele abriu. E quando ele abriu a porta, estava Deus lá com um formãozinho, com um martelinho na mão. Oh, Deus do Senhor. Então, eu atendi sua oração, eu vim aqui para melhorar você. Posso começar? Claro, Senhor. E ele começa a bater naquele rapaz. E na hora, conforme Deus vai batendo, ele vai se esquivando, e chega um momento que Deus fala assim: o que está acontecendo? Não, é que está doendo. Não, mas esse é o processo.
tenha paciência. Todas as coisas cooperam para o bem. E Deus continua. E ele não se contém, ele fala, não, Deus, faz o seguinte, para. Mas já que o Senhor está propondo mudança, o que o Senhor acha de mudar aqui, mudar ali, fazer uma coisinha diferente, me deixar assim, me deixar assado? Ou seja, ele queria ser moldado por Deus, mas queria instruí-lo a forma de moldar, o lugar, aquilo que a ele incomodava, mas não estava preocupado no que estava incomodando aquele que estava trabalhando nele. Ele queria retirar aquilo que incomodava seu coração, e não estava nem se importando por aquilo que estava incomodando o coração de Deus. Alguma semelhança com a gente? E Deus continua ali fazendo alguns reparos, ao ponto que ele chega para o rapaz e pergunta, eu terminei a primeira parte, eu preciso que você agora dê um pulo até o espelho do teu quarto e dê uma olhada e me diga o que você vê. E ele vai até o espelho, ele vê, e ele volta, e Deus pergunta para ele, o que você viu lá? Eu falei assim, eu me vi. E Deus olha para ele e diz assim, então o trabalho com você vai ser longo, porque quando você olhar para o espelho, precisa refletir a imagem do meu filho, e não a sua própria imagem. Nós precisamos entender que não existe autoconfiança na caminhada com Jesus. Existe a confiança em Deus. Não é aparentar ser o que não é. Nós precisamos ser o que a palavra diz que nós somos. A autoconfiança nos faz enxergar somente a nós. Somos muito preocupados com o que as pessoas veem e falam de nós. Mas quantas vezes você parou para perguntar a Deus, o que o Senhor pensa a meu respeito? O que o Senhor pensa a meu respeito? Você já fez essa pergunta? Eu acho que a gente precisa começar a analisar as coisas que são básicas na caminhada com o Senhor. Afinal de contas, se você crê na palavra como eu creio, a palavra de Deus diz que Deus é soberano. Então nós precisamos ter uma vida que agrade ao coração de Deus, não ao nosso. Terceiro e último ponto, agimos assim, muitas vezes, porque nós mudamos de posição, mas nós não mudamos as nossas atitudes. Pedro mudou de lugar mais de uma vez, mas ele não mudou de atitude nenhuma vez. Muito parecido com pessoas que ficam mudando de um lugar ao outro, mudam de trabalho, mudam de igreja, mudam de casa, mudam até de endereço, etc. E na medida que vão sendo confrontadas com a verdade, mudam de lugar, mas não são capazes de mudar suas atitudes. Pedro teve oportunidades de ouro para mudar a sua história. Hoje a gente podia estar falando de um Pedro que da segunda vez, ou da terceira vez, estava lá com Jesus, crucificado com Jesus, talvez, não sei. Mas não. Nós estamos falando de alguém que insistiu em negar 3 vezes. Na segunda vez, negou de novo. E, novamente, de um lugar diferente, foi confrontado. Negou mais uma vez. Pedro teve 3 chances de se posicionar como um verdadeiro seguidor de Cristo, discípulo de Jesus, mas ele não teve coragem de fazer. E o galo, a palavra de Deus faz questão de registrar o canto do galo. A Bíblia faz questão de mencionar o canto do galo e o olhar de Jesus para Pedro. Quando eu leio o versículo 61, eu entendo como que se aquele olhar para Pedro quisesse passar um recado para ele. E talvez serve para mim e para você também esse recado. O versículo 61 diz assim,
Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Enquanto ele lembrava disso, os olhares dele e de Jesus se cruzavam. E talvez o que ficou no coração de Pedro também foi uma forma de Jesus dizer assim: Pedro, você fala demais e faz de menos. Você mudou de lugar e não mudou de atitude. Como quem diz, você está passando e deixando marcas ruins na sua história. E muitos de nós somos exatamente assim. Falamos uma porção de coisas, mas na hora de fazer, corremos de medo ou nos escondemos pelo medo, mas não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar. E nessa noite o desafio é não mudar simplesmente de posição, mas mudar as nossas atitudes. Não ter medo de dizer que somos, sim, seguidores de Cristo, independente do que vai acontecer. Ter as nossas raízes firmadas e fincadas em Cristo Jesus. Pedro, muita gente gosta de falar, e eu gosto dessa expressão também. Pedro era o cara, ele fazia tudo, mas vivia por impulso. Por um período da sua vida, ele viveu por impulso. Mas ele foi de valente a covarde em questão de minutos. Foi de valente a covarde, porque o valente, quando todo mundo estava ali para pegar Jesus, ele foi o primeiro a arrancar uma faca e cortar a orelha de Malco. Valente. E depois se tornou um covarde, fugindo e se escondendo. E a fidelidade que jurou a Jesus foi por água abaixo. Mas mesmo assim, ele não queria perder Jesus de vista. Ele queria ver aonde Jesus estava. Não teve coragem de se aproximar, mas ele queria ver. Ele queria ver, ir um pouco além. E ele ia, de pouquinho em pouquinho, ele ia perseguindo. E nessa perseguição, ele foi descendo, degrau por degrau, um a um, o degrau da fé. Um perseguidor vai gradativamente descendo degraus da fé, vai se enfraquecendo. Como temos agido na nossa caminhada com Jesus? Como você tem agido na sua caminhada com Jesus? Fazendo uma autoanálise. Será que somos simplesmente religiosos, perseguidores de Cristo? Que cantamos e dizemos que amamos, adoramos, pedimos para mudar a nossa vida, mas que as nossas atitudes fazem totalmente o contrário daquilo que nós cantamos, ou daquilo que nós falamos, que é tudo da boca para fora, não sai do coração? Ou será que somos verdadeiros seguidores e assumimos o nosso posto? Pedro andou com Jesus por 3 anos. E pensa comigo, relacionei algumas coisinhas para a gente pensar. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Pedro viu. Pedro andou. Não só viu, ele andou sobre as águas com Jesus. Ele viu milagres incríveis. Ele viu um paralítico descer do teto de uma casa. Ele viu cegos enxergar. Ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Ele viu a multiplicação dos peixes e dos pães. Ele viu Lázaro ser ressuscitado. Pedro viu tudo isso e muito mais. Pedro viu isso, mas também viveu outras coisas com Cristo. E por ter vivido tudo isso, ele disse: Jesus, nós temos uma história. Eu vi o que o Senhor faz, eu sei o que o Senhor pode fazer. Aconteça o que acontecer, nós estamos juntos. Com base talvez na história que ele tinha tido. Com base talvez em tudo que ele tinha visto. O próprio mestre fazer diante dos seus olhos. Ele diz: conta comigo.
se o senhor for preso, se o senhor morrer, eu estou contigo. E ele sabia que com uma palavra só, Jesus podia mudar a história dele. Se ele fosse preso, Jesus podia tirar ele de lá. Ele sabia, porque ele sabia o que o mestre era capaz de fazer. Se ele morresse, ele viu Lázaro ser ressuscitado. Ele também sabia que o mestre podia ressuscitá-lo. Mas caso isso não acontecesse, ele conhecia tudo que o mestre vinha falando. A palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de salvação. Ele sabia que se ele morresse ali, daqui a poucos instantes, ele estaria com o mestre no céu. Ele sabia de tudo isso. Ele viveu tudo isso, mas ele não fez. Não teve a coragem que teve Daniel, que teve Sadraque, Mesaque, Abednego, que não conheceram Jesus como ele conheceu. Não tiveram uma caminhada com Jesus, mas que por meio da fé foram honrados, foram livrados. Não negaram a Deus, foram libertos. E não morreram da forma com que os homens propuseram. Mas a boa mão de Deus estava cuidando deles. Pedro não teve a coragem de ir até o fim naquilo que ele mesmo pregava. Pedro não teve coragem. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus espera do nosso coração, da nossa vida, fidelidade. É isso que ele espera de mim e de você. E aí eu pergunto para você hoje, como que você se vê? Seguidor ou perseguidor de Cristo? E eu quero orar com você nessa noite sobre isso. Será que somos seguidores? Será que temos vivido como verdadeiros seguidores de Cristo? Ou será que temos vivido como verdadeiros perseguidores de Cristo? Aqueles que estão olhando de longe, não se envolvem, não querem compromisso com a palavra. Mas sabe o que é lindo na história de Pedro? É que ela não acaba assim. Isso é lindo na palavra de Deus. Porque toda a história com Cristo tem um final feliz. Toda a história com Cristo. Não existe história com Cristo que tenha um final triste, que seja infeliz. Toda a história com Cristo tem um final feliz. E Jesus é tremendo. Ele nos conhece com profundidade. Ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração. E Pedro, mesmo tendo negado a Cristo, a sua história com Cristo não tinha chegado ao fim nesse tempo. Não tinha chegado ao fim. A história continua. Jesus é crucificado. Jesus é morto. E ele ressurge no terceiro dia. E quando as mulheres chegam no sepulcro onde Jesus havia sido colocado, elas encontram aquele lugar vazio. E tem uma passagem que diz que tem um homem ali, de branco, que ele dá um recado para aquelas mulheres. E ele manda o seguinte recado: diga para Pedro e os outros. Diga para Pedro e os outros. Jesus sabia que o coração de Pedro estava confuso. Jesus sabia que o coração de Pedro tinha ficado despedaçado com tudo aquilo que tinha acontecido. Que uma crise tinha sido instalada no seu coração. E que o erro que ele cometeu vinha consumindo a sua alma. Jesus sabia. Já que mesmo tendo várias oportunidades de voltar atrás, negou, Jesus sabia que aquilo estava incomodando. Sabia que no coração de Pedro tinha uma ferida que precisava ser curada. Mas como se redimir disso? Eu e você não temos força. Eu e você não conseguimos e não podemos mudar a nossa história sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Sozinhos não tem como. Mas é lindo que Deus não é rancoroso. Ele não tem rancor, ele não guarda mágoa de ninguém.
Seu amor é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer sentimento, maior do que qualquer culpa. E Ele sabe reconhecer quando existe um verdadeiro arrependimento no nosso coração. E sabe o que Jesus fez? Ele foi até Pedro. Ele foi até Pedro reintegrar Pedro pessoalmente no seu propósito. Ele foi com toda a humildade que só o nosso Senhor tem. Foi até Pedro. Foi reacender a chama do seu coração. E indo atrás de Pedro, que já tinha largado mão, tinha voltado a pescar, tinha abandonado tudo aquilo que ele tinha vivido com o Mestre. Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Pedro, você disse para mim, estamos juntos, e não cumpriu a tua palavra. Mas quando Jesus chega ali na beira da praia para ele, e naquele diálogo que talvez alguns de nós conhecemos, Jesus está dizendo para ele assim: você pode contar comigo. Aconteça o que acontecer, conta comigo. Deixa comigo, que até o final eu sim estarei com você. A gente não consegue, muitas vezes, cumprir a nossa palavra. Mas essa palavra é verdadeira. Essa palavra se cumpre na nossa vida e no nosso coração quando nós nos abrimos para ela. E quando nós nos abrimos, e quando nós reconhecemos que nós necessitamos de Jesus, Ele fala: conta comigo. E assim como Ele falou para Pedro nessa conversa, quando Ele foi reacender a chama, quando Ele foi reintegrar Pedro na missão, Ele diz: Pedro, eu te amo. Talvez hoje o teu sentimento não seja tão forte, porque você tem uma mágoa no teu coração, Pedro, mas eu te amo e eu preciso de você. Eu conto com você. Volta a fazer aquilo que eu te ensinei. E ele é reinserido na missão. Sabe, quando nós seguimos a Jesus, nós queremos estar perto dele o tempo todo. Quando nós seguimos a Jesus, nós passamos a ser confundidos por ele. Nós somos apontados como cristãos, como crente, como pequenos Cristo, como diz a história. Quando nós seguimos a Jesus, nós temos a possibilidade de ouvir do próprio Mestre: estamos juntos, conta comigo, aconteça o que acontecer, eu estarei com você. E nós, somos seguidores ou perseguidores? Convido você.